Boa noite. Boa noite, Genei. Boa noite, também entrou agora, Josenaldo, Isso. Estamos recebendo também o Gustavo Costa e o Rui Barros. Ótimo. Professor Rui Barros. Professor Rui Barros, boa noite. Gordão que tá aqui, tá sem camiseta, cara. Gordão. Valmir também está aí. Não vi o nome dele, mas eu ouvi a voz dele. Vitor Araújo e o Ricardo também estão chegando. Que bom, Brasil todo aí, Pernambuco, Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul também está aqui. O Ayrton Delazeri, do Rio Grande do Sul, está aqui também conosco. Manaus, o Genei, né? Não esquecer, está do norte a sul. Ótimo. Esse Genei fala aqui de Manaus. Isso. Boa noite a todos. Boa noite, Genei. Bem-vindo. Manuel Barbosa aqui de Jacobina, de Maracás, na Bahia. Maravilha. Ok, Manuel. Bem-vindo. Interior da Bahia. Tá boa, tá boa. A turma está crescendo. Isso é bom. O tema é muito bom. Importante e bom. Agora o Nicolas Camati está conosco. E também Nicolas Camati e agora também o professor Ildefonso. Ildefonso. Na tela aí está configurada para até 49 pessoas aparecerem. Depois... Bom, 7 horas no meu relógio, precisamente. Britanicamente. Podemos começar? Você está no comando. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou Jerônimo Mendes, presidente atual da ISA 2019-2020. E agradeço aí ao Guilherme e a Renata por nos proporcionarem esse café maravilhoso. Antes de começar, já estou falando que vai ser maravilhoso, né? Que é uma mistura de café com tecnologia, é tudo de bom. E quero agradecer também à diretoria por tudo que temos feito, tem nos ajudado, conseguimos realizar o primeiro curso EAD da ISA no Brasil. Foi realizado aí o David, nosso mestre, a Billy Bedstone e Lara Rodrigues, treinamento e especificação de válvulas de controle. Foi feito em março. Na semana que vem, nós começaremos um aí com o mestre Marco Antônio Ribeiro, que dispensa apresentações, edição de vazão. Já estamos com a turma quase fechada, acho que mais 2 alunos, 1 ou 2 alunos. Então, para quem quiser fazer, nós temos ainda 2 vagas. Começa nessa segunda. Esse café é uma ideia que nós temos, a gente quer todo mês fazer um café. Café com medição de vazão, café com automação, café com válvula de controle e café com atmosferas explosivas. Já temos aí até o Alex. Tá? Nós estamos realizando aí, mandamos para todo mundo aí do nosso grupo, o AutoKISS. Já saiu um de automação, saiu um agora de válvula de controle, e o próximo é medição de vazão, que o Marco Antônio já elaborou as questões, vai nos mandar. Temos muita coisa para fazer, queremos mais gente no time. Já tivemos aí uma grata surpresa que conseguimos no mês passado uma renovação de 10 associados. Tivemos mais 5 novos membros. Essa semana já tivemos aí, conversamos hoje, devemos ter mais 4, então nosso time está crescendo. Então, gostaríamos de tê-los conosco também. Venham para a ISA vocês também. Vou passar aí para o Maurício fazer a introdução, a apresentação da Renata e do Guilherme. Obrigado. Bom, boa noite, pessoal. Satisfação em apresentar aí 2
duas pessoas bastante requisitadas, né, pela segurança cibernética, né? E uma delas foi colega, eu fui colega dela, né, na Braskem, tive o prazer de conhecê-la ainda antes como na Quentec, né, Renata? Né? Bom, Renata Araújo, Valente Araújo, é graduada em mestre em engenharia elétrica, né, pela UFRJ, e trabalha com projeto de automação industrial desde 2007. Não parece não, viu? Bem mais nova ainda. Atualmente é responsável pelo planejamento, implantação e sustentação de soluções MES e controles de cybersecurity industrial para somente mais de 40 plantas, né? Brasil, México, Estados Unidos e Alemanha. Então ela viaja muito aí, né, para dar suporte. Não agora, né, por causa da pandemia, né? Tá? E o Guilherme tem um currículo bem grande, né? Tem muita coisa aqui para falar, né, Guilherme? Guilherme Neves Lopes é graduado em rede de computadores pelo SENAC, pós-graduado em segurança de informação pela UFRJ, tem um mestrado em informática, é doutorando em engenharia de defesa, né, pelo IME, né? Tem a formação em data science na Holanda, na TU, e segurança de informação na Kennesaw University da Geórgia. É instrutor certificado de segurança cibernética para sistema de automação e controle da ISA. Né? Realizou trabalho de implantação, monitoramento e gestão de segurança de redes em grandes empresas, na área de cimentos agregados, farmacêutica, saúde, alimentícia, bélica, transportes e forças armadas. E realizou projetos de cibersegurança da Unidade de Processamento de Gás Natural do Compeg e a implantação do sistema escala do metrô Rio, adequando as redes de supervisão e automação. Atualmente é diretor de cibersegurança da ISA Rio e membro do Comitê Internacional da norma IEC 62443, professor de graduação e pós-graduação da área de rede de segurança de informação e especialista em cibersegurança do grupo SNF. Rapaz, é muita coisa, né? Muita experiência aí. Estou ansioso para ouvir de vocês dois aí. Tá? Quem vai falar primeiro? Guilherme. Guilherme, né? Isso. Guilherme, Muito a palavra bem. é sua aí. Vamos interromper o som e os vídeos aí de todo mundo para ficar mais claro. Muito bem. Boa noite a todos. É sempre um prazer contribuir com a ISA Bahia, que nos acolheu tão bem aí no último DLC, e colegas da ISA, convidados. Temos também alguns alunos aqui que estão participando. E eu sempre agradeço essa oportunidade de a gente falar sobre segurança cibernética da área de industrial, porque ela é um assunto relativamente novo ainda no Brasil e no mundo, e ainda se dá pouca importância a esse assunto, mas não deveríamos, né? Então vamos falar aqui onde é que a segurança cibernética de sistemas industriais ela se aplica, né? Ela se aplica em qualquer parte da indústria, né? Mas é muito importante, ela se aplica principalmente nas infraestruturas críticas. Então, o que são infraestruturas críticas? São aquelas infraestruturas que garantem a nossa sobrevivência, né? Que são necessárias para a gente manter o nosso estilo de vida. Então, nós estamos falando aí de óleo e gás, saneamento básico e água, nós estamos falando de eletricidade, telecomunicações, o setor de saúde, que está muito em voga agora, né? Toda a parte de logística, transporte, porto, aeroporto, grandes
deslocamentos de pessoas, transporte de massa, forças armadas e o setor financeiro. E aí nós estamos vivendo hoje um dilema que é da digitalização. Então, atualizamos ou não atualizamos as nossas plantas? Então, só para dar uma pincelada, né? Quais são as vantagens da gente atualizar e de manter o nosso sistema legado, né? Atualizando, a gente melhora a performance. Em compensação, as nossas plantas legadas têm muito mais estabilidade, né? A atualização garante uma manutenção melhor. Os nossos sistemas legados, muitas vezes, eles já estão obsoletos, a gente não consegue mais peças de reposição. Nos sistemas digitalizados, nós aumentamos a exposição ao risco cibernético. E nos sistemas legados, nós já temos vulnerabilidades conhecidas. No entanto, essas vulnerabilidades conhecidas, muitas das vezes, não têm remediação. Então, vamos ter que tratá-las de outras formas. E na atualização, nós temos novas vulnerabilidades zero day. O que é isso? É uma vulnerabilidade que ainda não tem solução para ela. Tá? E nos sistemas legados, nós temos um problema de falta de correção por obsolescência. Né? Não tem mais atualização de alguns sistemas. Então, uma constatação. Estamos em guerra. Não é uma pergunta, isso é uma constatação. Só na última década, eu peguei aqui de poucos anos para cá, senão nós vamos passar o tempo inteiro falando disso. Nós tivemos ataques em diversas plantas ao redor do mundo, acabando com esse mito de que redes industriais são segregadas e não são atacadas. Então, aqui nós temos um ataque em 2018 numa planta nuclear, na França, com roubo de dados. Um ataque à Norska, a empresa Hydro, também. Esse foi um caso muito emblemático, né? Porque ele fez com que a planta ficasse desgovernada. Ele foi atacado escada e a planta continuou rodando. Né? Nós tivemos esse ataque aqui, que ele é muito apavorante, diria eu, porque ele atacou o SIS, o Sistema Instrumentado de Segurança, que é a nossa última linha de defesa da área de automação. E essa é a maior refinaria do mundo. Então, esse vírus atacou essa refinaria em 2017. E, enquanto o pessoal estava tentando não deixar a planta explodir, os bandidos roubaram uma série de dados estratégicos que vão utilizar depois, eu vou mostrar. Agora, aqui no Brasil, já desse ano, né, a Cosan foi atacada, interrompeu as suas operações. Aqui, esse já é um pouco mais antigo, mas é uma falha numa usina hidrelétrica, então vocês veem que é um prejuízo enorme e a consequência, né, a destruição praticamente da usina. Esse ano nós tivemos um ataque à rede elétrica da empresa estatal inglesa, né, causando também indisponibilidade. Aqui no Brasil, nós tivemos ataque à Energisa, que é uma das maiores empresas de geração de eletricidade e distribuição do país. Aqui é a consequência do ataque do Triton, aquele que atacou o SIS lá na Arábia Saudita. No ano passado, de posse das informações que foram coletadas no ataque ao SIS, né, eles usaram drones para explodir parte da refinaria. Então, nem sempre um ataque ele termina em si só. Ele, muitas vezes, ele vai gerar novos ataques. E esse aqui também é apavorante. Isso aconteceu anteontem. Né? Os hackers roubaram os dados do fabricante de mísseis nucleares dos Estados Unidos.
Então, imagine a consequência que isso pode causar. Mas aí você diz assim, mas esse negócio de invadir computador, atacar, é um negócio muito complicado. É um negócio de filme. Então, vamos ver se é um negócio de filme? Montei um laboratório aqui em casa com um computador que roda Windows, que é o que a gente tem nas nossas plantas normalmente, né? E coloquei aqui um vírus nele que abriu uma porta dos fundos, né? Abriu uma porta para o ataque. Tá? Então, o nosso usuário vai clicar esse arquivo, ele pode clicar, isso pode ter vindo no e-mail, pode ser uma foto. Tá? Eu deixei aqui bem na frente para a gente ver quanto tempo demora para a gente atacar e fazer uma interrupção, uma intervenção na nossa planta. Então, deixa eu achar meu mouse aqui que sumiu. Pronto. Então, vamos lá. Bom, o sujeito clicou. Tá bom, o backdoor está ativado. Então, agora, do teu lado direito está o computador que vai fazer o ataque. E vai invadir esse computador do lado. Beleza? Computador invadido. Está aqui, ó. Esse aqui é o prompt do DOS, não é mais do Linux. Tá? Então, demorou, sei lá, uns 10 segundos para invadir o computador. Agora, nós vamos fazer o seguinte, já que o computador está invadido, eu estou como se eu estivesse sentado lá no computador, e agora eu vou executar um programa nesse computador que foi invadido. Então, eu estou lá procurando o programa, vou mandar executar um programa no computador invadido. Opa! Abriu sozinho aqui o programa no computador invadido. Então, olha só, invadir o computador mal configurado e com vulnerabilidades é muito rápido e muito simples. Então, não tem essa história de que é coisa de filme. É rápido, simples. Então, imagina se isso é a tua sala de controle. Isso é um PLC. Que consequências isso pode ter na tua planta? Então, vamos falar um pouquinho da nossa norma, né? A IEC 62443 é a norma que trata da segurança cibernética para sistemas industriais. Vocês vão ouvir falar IACS, muitas vezes vocês estão acostumados a falar ICS, né? Mas IACS é Industrial Automation Control Systems. Tá? Então, ela tem um nível 1 de proteção, que é contra violações ocasionais, por exemplo, um usuário troca um set point acidentalmente na estação de trabalho, que não requer autenticação. A pessoa entrou lá, ia usar o Word, clicou lá, por acaso, a estação de engenharia estava aberta e ele trocou um parâmetro. Na proteção do nível 2 já é para violação intencional, mas a pessoa tem baixos recursos e baixas habilidades, né? Então, por exemplo, um vírus infecta a estação de trabalho que está na DMZ. Para quem não sabe o que é uma DMZ, é aquele espaço que tem do firewall que liga a tua rede à internet e liga a tua rede, a rede corporativa, né? Na internet, e tem um espaço em branco onde eu vou colocar computadores que vão fazer operações ou vão ter informações que vão atender tanto a rede corporativa quanto a rede industrial. Tá? Então, imagina um vírus infectando aí, ou um funcionário insatisfeito, também trocando algum tipo de parâmetro. No nível 3, já é uma violação intencional, mas com pouco recurso financeiro. Né? Então, por exemplo, o invasor ganha acesso a um PLC, um controlador lógico programável, explora a vulnerabilidade e ganha direito de admin. Por exemplo, no sistema de fogo e gás. Lá no Compé, a gente achou um PLC que tinha 198 vulnerabilidades conhecidas e não tratadas. E o nível 4, que é o que a gente está vendo mais acontecer agora, é violação intencional usando meios sofisticados e recursos abundantes. Né? Uso de botnet, são redes de computadores que você consegue alugar para atacar um sistema. Isso é muito utilizado pelo crime organizado,
e por grandes concorrentes ou ataques de países a países, tentando desestabilizar a sua infraestrutura crítica, ganhando mercado por esse país ou uma ação de guerra mesmo. Então, o que a gente... A aplicação dessa norma lá no Comperj foi bem emblemática, porque foi o primeiro projeto da Petrobras com exigências de segurança cibernética, utilizando a norma IEC 62443 e com a exigência de um profissional certificado desde o projeto básico até a operação assistida. Então, o trabalho lá começou com um gap analysis. O que é isso? É verificar os documentos de engenharia para ver se eles são aderentes à norma. E se não são aderentes, o que ele tem que fazer para chegar lá nos requisitos normativos. Análise de vulnerabilidade, não só dos equipamentos e softwares, mas também da arquitetura. Saber se a arquitetura está segregada em várias camadas de segurança, de forma que uma invasão não se propague da camada de negócio até o dispositivo de campo. Análise das ameaças. Da mesma forma que a gente faz análise de risco operacional, que a gente descreve uma árvore de falhas ou uma lista de ameaças ou de possíveis defeitos, em segurança cibernética a gente faz a mesma coisa. Nós fazemos cenários de segurança cibernética e aí eu vou analisar, por exemplo, se uma determinada válvula não abriu, não por defeito, mas por um ataque cibernético. RASOP de segurança cibernética. Esse RASOP é o mesmo RASOP, análise de risco operacional, né, que nós já estamos acostumados a fazer, só que usando cenários, sabe, de segurança. Teste de FAT e SAT, teste de aceitação em fábrica, aceitação em campo e penteste. Dos equipamentos que ainda estão para homologação, tá? Não se faz penteste, teste de invasão de redes em operação. Isso pode causar um acidente grave, né? Sempre se faz ou na homologação, ou quando a planta está parada, ou usando um gêmeo digital. Arquitetura de zonas de conduítes. O que é isso? É a separação da sua arquitetura, criando zonas de segurança, e essas zonas de segurança elas se comunicam umas com as outras através da rede. Essa comunicação é chamada de conduíte. Então, eu tenho que proteger os meus ativos e tenho que proteger a comunicação. E desenhar e aplicar as contramedidas das ameaças que foram detectadas aqui no RASOP. E aí o ciclo verifica-se de novo, o gap análise, ver se ele foi suficiente, né? Se ele não foi suficiente, eu te rodo o processo de novo. Só para vocês terem ideia, no projeto inicial da UPGN, tínhamos em torno de 8 firewalls. Depois da aplicação da norma, viraram 32. Então, só para vocês terem ideia de quantas zonas de segurança precisaram para manter o ambiente seguro. E aqui só um exemplo do RASOP, vocês vão ver que é bem parecido com os padrões do RASOP tradicional, né? A gente analisa os riscos a pessoas, patrimônio, meio ambiente e a imagem da empresa. E aqui tem um negócio que eu sempre falo para meus alunos o seguinte: isso aqui é como é que a gente faz para tirar dinheiro do chefe. Investir em tecnologia, em automação, em TI ou em segurança cibernética, normalmente é associado a custo. Mas o que nós temos que olhar é que a segurança cibernética é uma área estratégica para a empresa. Ela não só garante a continuidade do negócio, mas ela garante a segurança operacional. Então, eu peguei números aproximados do exemplo da Hydro Alumínio, que eu mostrei no slide passado. Então, o custo dito pela própria Hydro Alumínio foi 40 milhões de dólares por semana, né? Eu fiz um chute aqui, mais ou menos um processo desse deve faturar uns 20 milhões de dólares por semana. Quanto tempo suportaria parado ali? 2 semanas, né?
e o tempo de recuperação, que é o tempo de quando eu consigo voltar no meu backup. Um dia, faz backup todo dia. Então, eu fiz aqui uma simulação, né? Se chegar para o teu chefe e dizer assim, chefe, eu preciso de 5 milhões de dólares para investir na minha segurança cibernética. O cara vai cair da cadeira, né? Quer dizer, você enlouqueceu. Mas, se você apresentar a conta de outra forma, né, pode ser que funcione. Então, olha só, qual é o problema? Ataque de ransomware parando a produção, comprometendo a integridade dos dados e a integridade da planta. Então, qual é a solução? Implantação da norma 62443 com nível de segurança 4, né? E aí estamos considerando toda a consultoria, elaboração de documento, treinamento e material. 5 milhões de dólares. Quando eu faço a conta aqui dos 5 milhões de dólares por quanto custa parado, o payback, né, em quanto tempo eu pago, é 0,9 dias. Eu retorno meus 5 milhões de dólares em um dia. Então, é o melhor investimento do mundo. O ROI, retorno sobre investimento, é de 300%. Restaurar a operação após um ataque. Colocar snapshot 2 vezes por dia. Criar servidores redundantes e tudo mais. 2 milhões de dólares. O retorno do investimento é em 20 minutos. O ROI é 900%. Então, segurança cibernética não é custo. É um investimento que tem um retorno altíssimo. Resta apenas você saber apresentar a conta para o teu chefe. Quais foram os problemas que a gente encontrou nesse projeto? Primeiro, baixo conhecimento dos EPCistas e fornecedores em relação à cibersegurança. O que acontece? Primeiro, os projetos de engenharia não foram feitos para cibersegurança, não foi pensado nisso no projeto. E os fornecedores, muitos deles, internacionais, estou falando de fornecedores brasileiros, não, fornecedores internacionais, nunca tinham ouvido falar ou nunca tinham recebido nenhum requisito de cibersegurança nos seus produtos. Então, em alguns casos, a gente conseguiu implantar, porque tinha recurso para implantar, e em outros casos, nós tivemos que criar camadas novas de segurança para impedir que aquele equipamento inseguro entrasse numa planta e causasse um problema de segurança operacional. O sistema de gerenciamento de segurança da informação praticamente inexistente. O sistema de gerenciamento de segurança da informação ele trata do ciclo de gerência da segurança, como as políticas, procedimentos, estratégias, treinamento, verificação constante, auditoria. Então, no projeto praticamente não existia isso, teve que ser criado. Outra coisa é enorme vulnerabilidade de sistemas. Um exemplo, um PLC com 198 vulnerabilidades, né? Então, é muito crítico isso. Total desconhecimento que existe um RASOP de cibersegurança. As pessoas nunca tinham ouvido falar nisso. Então, tivemos que fazer treinamento e aculturamento para que eles aprendessem, né? E uma falsa sensação de segurança. Todo mundo achava que está tudo certo. Não está ligado na internet. Beleza, está tudo certinho. E vocês viram que não é bem assim, né? Parou aqui. Bom, então, o que a gente tem que fazer para deixar a nossa planta segura? Primeiro, aplicar a norma, né? Aplicar a norma, fazer análise de risco, aplicar as contramedidas. E, muito importante, depois que a gente fizer isso, a gente precisa ter um Security Operations Center. Ele pode ser um integrado, não integrado, junto com monitoramento de rede, junto com o TA, mas precisa ter monitoramento. 24 por 7 por 365 dias por ano, porque a nossa planta não para. Então, eu preciso estar atento o tempo inteiro e fazer a contenção dos ataques. Ataques de negação de serviço, que vão parar a nossa planta. Ataques do homem do meio, man in the middle, que consegue alterar os dados entre o emissor e o receptor. Ataques de inundação, provocando lentidão na planta. Ataques de falsificação.
onde alguém se passa por um usuário que ele não é, né? Sequestro da rede. Nós tivemos aqui vários aí, e o último agora foi na Honda, né? Eu, inclusive, essa semana atendi um fornecedor da Honda que foi atacado na rebarba e estava parado. Então, eu tive que fazer um atendimento de emergência para colocar ele no ar de novo. Roubo de dados, geradores de anomalia na planta. Isso aí é um negócio muito complicado. Existem certos vírus hoje em dia que são feitos para gerar anomalia. Então, eles geram defeitos intermitentes na planta, deixando o pessoal de manutenção enlouquecido. Tá? E envenenamento da rede. Envenenamento da rede, ele faz com que eu tenha um dispositivo que passe a funcionar como um atacante dentro da minha rede, mandando informações para os dispositivos errados. Por exemplo, meu Modbus saiu do mestre e vai para o escravo número 1, só que ele vai entregar no escravo número 2. Então, dependendo do quais são esses escravos, pode ser um negócio catastrófico. E a gente precisa ter análise avançada das ameaças, tanto olhando as anomalias, olhando a assinatura como antivírus, olhando as estatísticas para ver se não há variação nos fluxos de dados, usando inteligência artificial para entender os padrões e também técnicas de mineração de processos que ele entende a sequência com que os eventos devem ser executados dentro de uma planta de automação e se tiver alguma coisa diferente dessa sequência das atividades, ele vai mostrar que aquilo é uma anomalia, vai classificar se aquilo é um ataque ou não. E depois disso tudo, a gente precisa fazer uma investigação digital, que a gente chama de forense dos ataques. O que é isso? Investigar a causa raiz. Se eu não investigar, não entender por onde entrou essa ameaça e aplicar uma contramedida para extinguir essa ameaça, eu vou ser atacado de novo, de novo, de novo. A gente vê, a Hydro foi atacada 2 vezes. A refinaria lá foi atacada 2 vezes. Uma cibernética, outra por drone. Mas nós seremos atacados inúmeras vezes. Porque o atacante bom é aquele igual o vampiro. Ele vai lá, chupa um pouquinho do sangue todo dia. E pelos fabricantes de antivírus, um atacante fica em média 180 dias dentro de uma planta sem ser detectado. Então, não se iludam. A gente precisa monitorar. E, só para a gente... Já estou quase concluindo. A gente precisa também... o problema da automação não é só um problema de segurança da planta, mas é um problema de defesa nacional. Então, hoje, lá no IME, a gente está criando o estado da arte para a área de segurança e defesa cibernética. A diferença entre segurança e defesa cibernética é que na defesa a gente também programa o contra-ataque. Tá? Nós não estamos falando só de segurança, só de defender, mas também de contra-atacar. Então, nós estamos criando lá, nós temos um grupo técnico de engenharia de defesa que faz a pesquisa para o Comando Nacional de Defesa Cibernética, e nós estamos criando um ambiente de simulação e teste cyberfísico. O que é isso? Nós temos um supercomputador que cria vários cenários e servidores virtuais, PLC virtuais, alguns atuadores virtuais, mas nós podemos colocar um hardware físico ligado nesse laboratório. Então, eu consigo atacar uma máquina virtual e verificar no equipamento físico como é que ele está se comportando. Eu consigo interligar coisas lógicas e físicas no mesmo ambiente. Tá? A ideia disso é criar os procedimentos e estratégias de defesa e segurança cibernética para as infraestruturas críticas. Esse trabalho está influenciando as agências reguladoras. A ANEEL já está para soltar agora, já está no final do processo de consulta pública,
para soltar o regulamento de segurança cibernética para o sistema elétrico interligado. A ANP também já está com um grupo de trabalho trabalhando junto com o Exército. E todas as agências reguladoras que fazem parte das infraestruturas críticas vão beber dessa fonte para criar os seus regulamentos. Não se enganem, todos os setores de infraestrutura crítica serão regulados, porque existe já a lei da política de segurança da infraestrutura crítica e agora estão vindo os procedimentos. Então, a gente tem lá um grupo técnico de engenharia de defesa, com foco em defesa cibernética, e nós temos um trabalho junto do IME, junto com a Itaipu Nacional, criando esse laboratório, monitorando os ataques e criando estratégias. Nós temos um Laboratório Nacional de Defesa Cibernética, que fica lá. Temos também o Mecatrime, que é um laboratório de indústria 4.0, com a linha de produção completa robotizada, que pode ser interligada nesse laboratório, né? E o LASC, que é esse laboratório, esse ambiente de cyberfísico, que é um laboratório para segurança cibernética, a princípio para sistemas elétricos, mas ele pode ser interligado a qualquer tipo de sistema, né? Então, basicamente, gente, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Depois teremos uma sessão de perguntas, né? Tem aqui meus contatos, meu telefone, e-mail. Podem ler o QR Code aí, que tem meu LinkedIn. Tem sempre notícias frescas lá. E estou à disposição de vocês. Obrigado aí pela oportunidade. Jerônimo, tem uma pergunta aí. Pois não? Tem, Davi, eu queria fazer uma pergunta. Você me ouve bem aí, Guilherme? Ouço. Pronto. A pergunta essa última parte aí que você estava falando, e aí você falou da questão já da regulamentação que está sendo estudada dentro da ANP, tá certo? Isso, certo. Então a gente tem uma malha grande aí de gasoduto pelo Brasil e ela é controlada de um único, hoje ainda de um único centro, isso deve mudar em breve, né? Que é aí no Rio. Uhum. Então eu queria saber assim, qual é a base desse estudo da ANP? Se você pode, né, dizer assim, você vinculou a ANP à área militar, né? Então serão os mesmos padrões? O que é que se espera disso daí? Que realmente a gente tem várias estações espalhadas em vários lugares, inclusive lugares muito ermo, né? Muito isolado. E muitas vezes a gente tem lá, sim, estrutura de TA que estão vulneráveis. E os projetos que eu conheço não têm nenhum critério de cybersecurity. É verdade, é verdade. Eu dei aula na antiga Universidade Petrobras, né, numa turma do MBA em Cibersegurança, e já tinha essa preocupação há alguns anos atrás. Então, o que acontece é o seguinte, o Comando de Defesa Cibernética faz anualmente um exercício de guerra cibernética com todas as infraestruturas críticas e a Petrobras participa. Tá? O que o Exército e o Gabinete de Segurança Institucional estão fazendo, e a BIM também, é utilizar a norma IEC 62443 como base para criar suas estratégias de defesa e orientando as agências nos requisitos mínimos de segurança que são necessários para que ela mantenha essas infraestruturas funcionando e também gerando dados para o Comando Nacional de Defesa Cibernética, que junto com as empresas vai responder a um ataque, mas aí ele já vai responder ao ataque no nível muito mais alto, né? Não no nível da planta, mas, por exemplo, no nível do backbone da internet do país. Guilherme, aqui é Davi, tem uma pergunta de Manuel Barbosa. Existe algum aplicativo para avaliar a segurança na rede TA? Existem vários aplicativos, tá? Tem vários.
tem um aplicativo do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, tem a Exida tem um aplicativo, mas a própria norma já traz os requisitos, né? Então, existem vários fabricantes de software que testam determinadas áreas do TA. Entra falando logo depois aí, que as perguntas serão no final, porque senão... Tá ótimo, tá ótimo. Senão a Renata não consegue falar. Beleza, valeu. Então, eu acho que a gente podia liberar para a Renata falar, né? Isso. No final a gente volta. Exato. Vou tirar meu compartilhamento aqui para a Renata poder colocar o dela. Boa noite, pessoal. Vocês me escutam? Eu queria fazer uma observação, Ok. eu queria deixar as perguntas para o final, né? Certo. Já é possível visualizar? Sim. Beleza. Sim. Tá jóia. Bom, então, boa noite a todos, mais uma vez. Queria agradecer primeiro ao meu colega Maurício, que me fez o convite para estar participando aqui hoje, né? E agradecer também aos outros colegas da diretoria da ISA. E agradecer também a Guilherme, que sempre que eu estou com ele, eu tenho a oportunidade de aprender bastante. Então, é sempre bom ouvi-lo. Bom, então, falando um pouquinho sobre mim, Maurício já me apresentou, mas vou falar um pouquinho aqui da minha trajetória, até para vocês entenderem de que lugar que eu estou falando. Assim, eu vou falar um pouco sobre minha vivência, sobre minhas dores, então, acho importante trazer, né, esse contexto. Eu me graduei em Engenharia Elétrica, Sistemas de Potência, mas desde a minha graduação, em 2007, quando eu ingressei no mercado de trabalho através da Quentec, eu trabalhei com projetos de automação, mais especificamente voltada para a área de redes e de segurança cibernética, né? Muitos anos depois, justamente o meu cliente, né, o Carlos Yunes, me convidou para cuidar do programa, né, de cybersecurity da Braskem. E, enfim, desde então, já são quase 5 anos, eu sou responsável por essa área na Braskem, cuidando das plantas do Brasil, México, Estados Unidos e Alemanha. E quem é a Braskem, né? Hoje eu não estou aqui com o porta-voz da Braskem, mas eu queria falar um pouquinho da empresa, só para vocês entenderem também o contexto. A Braskem é uma empresa da indústria química, né? Produz plástico, resina plástica, basicamente. Mas a Braskem também, ela possui plantas de químicos que produzem energia elétrica, fornecem energia elétrica, água e vapor para outras plantas. Por exemplo, aqui na Bahia a gente tem esse fornecimento para o polo petroquímico de Camaçari. Então, ela é uma indústria química, né, originalmente, mas ela também tem esse viés de infraestrutura crítica que Guilherme colocou. Então, esses dados aqui são de 2019, talvez não estejam os mais atuais possíveis, mas só para vocês terem uma noção de dimensão, né? São em torno de 8 mil integrantes, hoje deve ter um pouco menos, e com 41 unidades industriais, talvez passando para 42 em breve. A distribuição dessas plantas, a gente tem, na verdade, uma concentração maior, né, das plantas, todas no Brasil, tá? E aí a gente tem um grande complexo no México, que a gente tem uma planta de cracker e 3 de PE. Temos 5 plantas nos Estados Unidos e 2 plantas menores na Alemanha, tá? Então, é esse o foco do Programa de Segurança Cibernética da Braskem. Então, assim, como o Guilherme falou de projeto, eu achei que seria interessante trazer aqui um pouco dos desafios das plantas que estão em operação, né? A Braskem foi uma empresa que cresceu adquirindo outras plantas, né? Então, não existe nenhum tipo de padronização nos ambientes e, na sua maioria, são plantas muito antigas. Então, eu queria fazer esse contraponto dos projetos para plantas existentes. E aí, o que eu trago primeiro aqui são alguns modelos de maturidade existente, né? A ARC, eu não sei se todos conhecem, mas é uma empresa de consultoria e pesquisa, né, do ramo da tecnologia,
que também estabelecem alguns padrões. E eles têm um modelo de maturidade, que é esse aqui que está no slide, que tem 5 degraus, digamos assim, né? Segurar, defender, conter, gerenciar e antecipar. Tá? E dentro de cada um desses níveis de segurança, a gente vai ter os controles que são aplicáveis. Tá? E esses controles estão muito aderentes à norma que Guilherme explanou aí para a gente. Bom, olhando um pouco para o modelo de maturidade da Shell, que é muito interessante de olhar, porque é um negócio, um segmento muito parecido com o da Braskem, né? Então, eles têm um modelo de maturidade também baseado no NIST, que o NIST é uma agência, né, que estabelece normas para essa área industrial. Então, o NIST tem um framework de cybersecurity, e aí eles utilizaram 4 desses níveis, né, que é identificação, proteção, detecção e resposta. E se a gente comparar esses itens que estão aqui dentro de cada um desses níveis, também são muito parecidos com o modelo da ARC. E por último aqui eu trago o modelo de maturidade da Braskem, que foi um modelo que eu já tive até a oportunidade de apresentar, se não me engano, em 2018, num evento da ISA Seção Bahia. Tá? Na ocasião a gente podia se reunir presencialmente. E eu trago isso aqui só para ilustrar. Aqui a gente trabalha não com níveis de maturidade, mas a gente tem na verdade, uma série de itens que são consolidados em um indicador. Tá? Então, aqui a gente trabalha com uma composição numérica desses itens para avaliar e comparar plantas e aferir evolução de maturidade. Bom, por que eu trouxe todos esses modelos de maturidade? Porque a gente já vivenciou projetos novos, de plantas novas, ou de pequenas áreas, ou migrações, onde a gente aplicou esse modelo de maturidade justamente para fazer aquela análise de gap que Guilherme explicou para a gente. E o que a gente verificou é que nosso modelo de maturidade, como ele considera não só a implantação de tecnologia, mas ele também considera a parte de gestão, uma planta nova, ela precisa operar por um tempo de maneira adequada para atingir o nível máximo de maturidade se ela tiver sido desenhada dentro de todos os requisitos, né, como a gente viu aí do projeto do Comped. Então, o que eu quero dizer é que a implantação da tecnologia ela é apenas uma parte desse processo. Toda a gestão que você vai implantar depois que vai garantir que essa tecnologia existente vai te proporcionar a segurança que você precisa. Tá? Então, aí falando um pouco dos 3 pilares da segurança cibernética, né, processos e normas, que basicamente é o passo mais básico e mais simples de se implantar, que é onde você descreve tudo que você deseja, tudo que você quer considerar para o seu ambiente, em termos de proteção. Tem a parte de tecnologia e infraestrutura, né, que é aquela parte do investimento que Guilherme mencionou. E tem a maior engrenagem de todas aqui, que são as pessoas, né? Que é o pilar mais importante e o mais difícil de mover. Tá? E aí eu vou falar um pouquinho aqui sobre minha vivência e as dores em cada um desses pilares. Bom, primeiro falando de desafios de implantação de tecnologia, eu coloco aqui infraestrutura junto, porque o primeiro item que eu queria trazer é justamente segurança física, né? Plantas existentes, plantas antigas, elas não foram concebidas com esses requisitos de segurança. Inclusive, muitas delas foram concebidas antes de existirem esses sistemas computacionais todos dentro da planta. Então, normalmente os espaços são compartilhados. É muito difícil você criar uma estrutura completamente adequada para abrigar servidores, equipamentos de rede, com climatização, controle de umidade, enfim, todos os requisitos que seriam necessários. E isso é muito caro numa planta, porque mexer com a estrutura física na planta é muito difícil, tem um alto grau de complexidade e um elevado custo. E, normalmente, o que é interessante é que é muito mais atrativo quando você leva, né, para um líder a implantação de uma tecnologia de ponta e uma ferramenta de proteção que vai dar visibilidade e que tem inteligência artificial embarcada e que gera gráficos e painéis de visualização. Isso é muito mais atrativo do que tijolo, né? Do que você dizer, eu preciso construir uma sala aqui com um ar-condicionado que garanta o funcionamento dos meus servidores, porque eu estou tendo que deixar eles com a porta do rack aberta para garantir que não vai ter superaquecimento. Então, normalmente, esse é um problema difícil de resolver e difícil de aprovar também.
Bom, com relação à proteção de dispositivos finais, a gente vai ter uma dificuldade de implantação que está associada à compatibilidade, né? Por exemplo, num cenário heterogêneo de ambiente, como a gente tem na Braskem, com diversos fornecedores de sistemas de controle diferentes, a gente, por exemplo, tem uma dificuldade enorme de padronizar um fornecedor de antivírus para que a gente possa centralizar a gestão desse antivírus e fazer isso de maneira produtiva, ou seja, olhando para todos os ambientes ao mesmo tempo com relação a esse tipo de defesa. Então, os fornecedores ainda têm pouca abertura para homologar tecnologias computacionais, né, que são vistas mais como do mundo de TI, evoluíram muito, né, de uns tempos para cá, mas existe ainda essa dificuldade grande. E o que acontece normalmente é que a gente termina aplicando essas tecnologias de maneira um pouco limitada, né, restringindo as funcionalidades. E por último, aqui com relação à tecnologia, eu trouxe a visibilidade do ambiente, que diz respeito justamente à implantação daquele serviço, né, do SOC. Então, existe também uma dificuldade associada à diversidade de fornecedores, o nível de obsolescência desses sistemas. Então, às vezes, você não consegue ter uma implantação completa que te dê uma visibilidade abrangente de todo o seu ambiente. Tá? Bom, voltando aqui. Falando um pouco de processos, tá? O primeiro item, acho que todo mundo que cuida de algum ambiente industrial, quando começa a implantar segurança cibernética, o primeiro passo é a segmentação, né? A criação daquelas tais zonas, né? Então, implantar segmentação é basicamente feita através de firewalls, né? A implantação. E a implantação, por mais adequada que seja, se ela não tem uma manutenção de regras atualizadas, você não garante uma proteção em longo prazo, porque existe ainda que pouco alguma dinâmica nos ambientes industriais, então você vai ter mudanças, essas regras podem ficar obsoletas, podem criar aberturas excessivas, e um item que você, a priori, não teria tanta dificuldade de implantar, ele termina tendo uma certa dificuldade de manter. Tá? Com relação a acesso lógico é uma tecnologia que quase todos os sistemas de automação possuem, né? Que é basicamente você ter um usuário e uma senha. Apesar desse controle existir, é muito difícil que a gente encontre plantas industriais com acessos individualizados. Normalmente o que você tem é aquele usuário padrão de operação, um usuário padrão de engenharia. E ainda mais com senhas fortes. Então, apesar de ser um controle existente, consolidado, todo mundo tem o hábito de colocar usuário e senha. São poucos sistemas que são muito antigos e que não têm uma autenticação adequada. Mas a gestão disso é muito complexa, porque você não consegue centralizar como um ambiente de TI na maioria das vezes, tá? Em alguns casos você até consegue. Mas existe uma dificuldade maior de implantação no ambiente de automação desse domínio centralizado, que você faça uma gestão única de todos os ambientes. E aí você tem dificuldade não só na criação desses usuários, mas depois na revogação, que é pior ainda, né? E aí até com usuários desligados você consegue ter algum processo corporativo para excluir aqueles usuários que não existem mais, mas a gente tem um problema ainda com os transferidos, porque às vezes o cara muda de localidade ou ele vai para uma nova atividade na empresa e às vezes o usuário dele fica lá ativo e se não houver uma gestão ninguém vai se dar conta disso. Bom, a aplicação de patches também é um problema por conta da homologação de fornecedores. Hoje existe uma velocidade incrível, né, de atualização, tanto de sistema operacional quanto de aplicações. E os fornecedores eles têm dificuldade de homologar essas atualizações quando não são próprias dele, né? Quando são próprias, a gente tem também a dificuldade de conseguir janelas operacionais para fazer essas atualizações com a quantidade de testes que é necessária dentro do ambiente industrial, dentro do prazo de atualização. Normalmente, às vezes acontece da gente conseguir atualizar um sistema quando o fornecedor já está liberando a próxima atualização. Então, parece uma corrida sem fim, né? Bom, aí falando até de atualização do sistema operacional, a gente pode falar um pouco de ciclo de vida, né? É interessante falar sobre ciclo de vida, porque a velocidade de atualização desses sistemas computacionais, ela não é compatível com sistemas de controle, por exemplo. Então, sistemas de controle são feitos
feitos para durar 20 anos dentro de uma planta, e um Windows, ele tem um ciclo de atualização, de renovação e de lançamento que está dentro de uma característica comercial que é totalmente diferente do sistema de automação. O sistema de automação, quanto mais tempo ele está no mercado, mais tempo ele está operando e mais tempo ele está estabelecido, mais confiável ele é. Tá? Então, muitas vezes, a gente tem uma situação de um sistema que está rodando com o Windows XP na planta. A gente não tem condição de fazer essa atualização, porque não é apenas migrar a versão do sistema operacional. Às vezes, o software que está rodando associado a essa aplicação, ele só é compatível com o XP. E o investimento necessário para migrar todo um sistema é muito mais caro do que você migrar apenas o sistema operacional. Então, assim, a virtualização tem até ajudado a gente, né, em alguns momentos, para manter a disponibilidade desses sistemas obsoletos, mas ainda é um grande problema. E o último aqui, que é uma coisa que parece muito básica, que é a gestão de inventário, mas é um problema de grande complexidade, que é basicamente o princípio da segurança, que é você conhecer todos os seus dispositivos. Ora, eu não consigo proteger aquilo que eu não conheço. E, como eu falei, né, os sistemas industriais, eles têm uma certa dinâmica. Quando o projeto é entregue, né, o sistema é entregue, a documentação está toda atualizada, mas a cultura industrial, ela funciona numa dinâmica que ela não propicia o registro formal das mudanças, né? Então, para além disso, existem ferramentas que fazem essa gestão de inventário, né, de forma online, mas ainda há uma carência de ferramentas completamente agnósticas. O que a gente observa é que muitas vezes o fornecedor, ele vende aquela ferramenta como agnóstica, mas ao decorrer do tempo a gente tem muita dificuldade de homologar junto com os fornecedores. E aí, esses problemas aqui que eu coloco como desafio de processo seriam muito bem resolvidos com um processo de gestão de mudança adequado, tá? Que é uma coisa básica, que é muito aplicada na indústria para outras áreas, mas para essa questão dos ambientes industriais ainda não há tanta maturidade. Tá? E aí tem um complicador que nos sites você tem uma descentralização de gestão, né? Ou seja, normalmente em cada site existe um engenheiro responsável que vai cuidar daqueles sistemas, que vai fazer aquela manutenção, então não é uma gestão centralizada. Então requer um esforço maior, né, de procedimentação, né, para promover uma padronização. E aí, por último, eu coloco aqui o desafio de pessoas. Bom, primeiro eu tenho aqui as políticas e procedimentos que eu falei que são relativamente fáceis, né, de elaborar, mas o mais difícil mesmo é criar procedimentos que sejam efetivos, ou seja, que sejam praticados no dia a dia. Então, isso é dificílimo. Normalmente, os procedimentos eles vão para uma plataforma de base de documentação e eles ficam lá e ninguém consulta e eles acabam ficando desatualizados e é muito difícil aplicar na prática esses procedimentos. E a aplicação desses procedimentos passa por um treinamento efetivo. Então, seria necessário que os colaboradores tivessem, né, um treinamento efetivo, de fato, aderente com o seu cotidiano, não um treinamento mais geral, tá? Um treinamento aplicado, né? E, por último, que é a coisa mais difícil de todas, que é gerar engajamento, né? A segurança cibernética ela só vai se consolidar quando cada um entender que é sua função no projeto garantir a segurança. Então, hoje eu tenho essa dor, né, que sou da área de segurança cibernética, parece que fica delegada a mim essa responsabilidade, quando, na verdade, cada um tem que ser um agente proativo para proteger os sistemas. Bom, aqui eu trouxe uns desafios adicionais que Guilherme até mencionou, né? A questão da indústria 4.0. Bom, a gente está vivendo esse momento aí onde existem diversas transformações, tecnologias disruptivas surgindo, e tudo isso é muito novo para o ambiente industrial, que é um ambiente extremamente conservador, né, em termos de tecnologia. Então, até coloquei aqui do lado direito essa atualização do modelo da ISA 95, né, que é uma norma justamente que categoriza, define as nomenclaturas associadas a cada camada desses sistemas, mas esse modelo aqui, ele já não é mais aquele modelo em duas dimensões que a gente está acostumado, né? Ele se torna uma pirâmide com algum nível de integração entre os diversos níveis, né? Então, hoje já não existe mais aquela rigidez de definição, está tudo muito mais nebuloso, e fica mais nebuloso ainda com a nuvem que está ao fundo. E aí, temos hoje, por exemplo, dispositivos móveis na área, então, assim, a gente tem tablets à prova
explosão onde o maior desafio é fazer com que ninguém leve para casa e conecte na sua rede de casa e depois volte para a planta com alguma vulnerabilidade. Então, existem diversas proteções, né, que são usadas para que esse dispositivo realmente fique encapsulado para aquela rede especificamente e não tenha outro tipo de conectividade. A comunicação wireless também, que sem dúvida é uma questão que a gente vai ter que lidar, que vai mudar muito a forma com relação à abrangência, né? A comunicação wireless em si, ela não é uma tecnologia tão disruptiva, ela já é antiga, mas hoje com a abrangência que ela está requerendo, ela muda muito, inclusive porque ela estabelece uma dificuldade de governança que reaviva aquela crise que existe, né, entre IT e OT. Então, ela aflora isso, principalmente porque muitas vezes a conectividade que o sistema precisa, apesar de ser um sistema industrial, é uma conectividade externa. É um acesso à internet. Então, a gente vai ter diversos problemas associados a isso. Bom, a gente tem as aplicações em nuvem, que nós fugimos por muito tempo de implantar aplicações em nuvens no ambiente industrial, mas agora é uma realidade que não tem mais como a gente negar, e o que a gente precisa fazer é se proteger para receber aplicações em nuvens ou para disponibilizar dados em nuvem de maneira segura. Bom, já falei um pouco de governança e integração de sistemas quando eu falo da relação IT-OT, que nunca foi uma relação das mais fáceis. E, por último, eu falo de democratização de acesso aos dados, né, para que a empresa possa desenvolver em termos de analytics, né, ou seja, possa transformar os seus dados em informação e em, de fato, agregação de valor, né, em ganhos, em dinheiro. Bom, por último, vou falar um pouquinho aqui de um assunto que está na ordem do dia, né, que é o Covid-19. A gente está vivenciando essa questão, acho que todas as empresas estão, e a gente observa que durante esse período a gente teve um crescimento muito grande dos ataques cibernéticos. E, em paralelo, as pessoas estão trabalhando ao máximo de home office, né, tentando praticar o distanciamento social e, por consequência, fazendo acesso remoto. Então, o que você faz? Você tem um vetor de crescimento dos ataques com uma superfície de ataque maior, que é o acesso remoto, que não deixa de ser uma porta, né? Então, a gente tem estudado muito técnicas de acesso remoto seguro. Então, existem diversas tecnologias, inclusive hoje aqueles tokenzinhos de banco, seja através do celular para você receber um código, ou aquele chaveirinho que gera um código randômico, né, temporário, estão sendo aplicados em diversas empresas para garantir que a pessoa que está usando aquele usuário para logar ali é de fato ela, ou seja, ela está com o celular dela, ela está com o chaveirinho dela. Temos também a questão do desenvolvimento seguro nesse momento. Estão surgindo demandas assim, críticas para ontem, e muitas vezes a gente precisa realizar desenvolvimentos em sistemas próprios nossos, que a gente precisa ter em conta que, para além da criticidade da audiência, a gente precisa manter os padrões de segurança para não realizar esse desenvolvimento e não estar abrindo uma porta. Tá? Existe também um ponto interessante aqui da segurança física, que as plantas, antigamente, elas eram muito ocupadas, né? Então, tinham espaços que eles tinham uma segurança física intrínseca pela ocupação, ou seja, uma sala de painéis que fica ao fundo de uma sala de controle, aquela sala de controle tinha uma ocupação, apesar de um acesso restrito, tinha uma ocupação que permitia que as pessoas vissem caso alguém fosse acessar. E hoje a gente está com uma série de espaços, já que estamos trabalhando com a equipe mínima nos sites, a gente está com alguns espaços desocupados, que cria uma questão relacionada à maior vulnerabilidade de uma sabotagem local. Tá? Isso também é uma questão. A gestão remota, para alguns casos, ela não é possível e ela prejudica alguns controles de segurança, como, por exemplo, a realização de backups locais. Tá? A gente, para alguns sistemas obsoletos ou extremamente críticos que não são interligados, a gente faz backup local através de mídia USB, e isso não está podendo ser feito nesse momento, pelo menos não com a frequência anterior. Tá? E também a questão das atualizações. Muitas vezes, algumas atualizações de versão de sistemas ou de aplicação eram gerados localmente por conta de criticidade. E aí, como esse serviço não pode mais ser acompanhado, a gente está com algumas atualizações interrompidas. Tá? Alterações de procedimento também, se a gente pensar, por exemplo, uma atividade que iria requerer permissão de trabalho, uma análise de risco,
que agora está sendo executada remotamente. E, assim, como a gente vai ajustar nesses processos, como, por exemplo, gestão de mudança, para fazer isso agora de maneira remota? Então, está existindo essa demanda. E o último item aqui foi um fato muito curioso, que foi um colega meu da indústria da celulose. Ele entrou em contato comigo para saber se na Braskem a gente estava instalando aquelas câmeras de monitoramento da temperatura das pessoas. As pessoas passam e a câmera identifica se a pessoa está com febre ou não. E aí uma coisa que me fez pensar é que a Lei Geral de Proteção aos Dados, que hoje a versão brasileira ela é relativamente tranquila, né, para sistemas de automação, como por exemplo do ambiente da Braskem, onde não existem dados de usuários, dados individuais de colaboradores ou de clientes, a gente estava meio a salvo da questão de Lei Geral de Proteção dos Dados. Agora, esse tipo de monitoramento, por exemplo, ela traz informações pessoais. Então, é uma coisa que também a gente tem que ter em conta, né? Quando muda o cenário, alguns requisitos mudam também. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Está aí meu e-mail, podem me procurar aí no LinkedIn também. Obrigada. Maurício? Pode falar, Maurício. Ok. Obrigado aí, Renata e Guilherme. Parabéns aí pela apresentação. Foi excelente, certo? Foi uma lição aí. Estava anotando aqui no caderno, por isso que eu estava meio distraído aí. Aqui nós, agora com a área de sessão de perguntas, e nós coletamos algumas perguntas. A primeira foi aí do Manuel Barbosa, que foi feita inicialmente, se existe algum aplicativo para avaliar a segurança na rede UTA, que o Guilherme já respondeu, não foi? Isso. Tem alguma coisa para complementar, Guilherme? Não, assim, tem muitos fabricantes de soluções de software, né, para rede TA, mas não é assim, nenhuma delas é plug and play, tá? Precisa de instalação, precisa de alguém qualificado para fazer esse teste. Não é simplesmente instala lá e roda. Tem que entender o que você quer fazer e para que quer fazer, senão não serve para nada. Okay. A outra pergunta é de Manu. Sabemos que a cibersegurança dentro da TI já é amplamente consolidada. Porém, para infraestruturas críticas, ainda estamos caminhando. Como vocês veem o perfil do profissional de Cyber-TA? Vindo de TI ou mais ligado à automação? E quais as certificações necessárias? Quer falar, Renata? Posso começar. Eu tenho experiência nisso, né? Porque eu sou um engenheiro eletricista que migrei para esse mundo, né? Então, eu acho assim que o interessante é a gente ter uma equipe mista, tá? Eu percebo isso na minha vivência. Existem conhecimentos que alguém que tem background de TI vai ter e vai agregar. Por outro lado, é muito importante ter um engenheiro, também a visão do engenheiro. Eu observo que existe essa necessidade de complementar equipes com várias disciplinas, né? Mas eu acho que também é muito difícil a gente ainda ter profissionais formados em segurança cibernética industrial. Então, o que a gente vai fazer é buscar um profissional de alguma outra área, né, alguma outra graduação, mas que tenha algum tipo de vivência ou tenha buscado conhecimento através de alguma outra forma de treinamento ou algum curso. Perdão, na segunda. Eu acho o seguinte, também eu concordo com a Renata que a equipe tem que ser mista, não tem jeito de fazer uma equipe só com TA ou só com TI. Mas eu acho mais fácil você treinar o cara de TA para algumas coisas de TI do que ensinar automação para o cara de TI.
Então, eu vim da área de TI, mas lá da década de 80, né? E trabalhei em tudo quanto é parte de indústria. E aí fui adquirindo o conhecimento de TA ao longo do caminho. Então, a integração TI-TA meu veio por uma opção profissional, inclusive. Mas a gente precisa realmente formar o engenheiro na área de cibersegurança porque senão ele não começa nem projetando, né? O security by design, né? Você começar uma planta projetada com segurança, ou se não, fazer uma atualização com segurança. Então, mas a equipe é multidisciplinar. Segurança cibernética é um negócio multidisciplinar. Né? Você vai ter todo mundo, diversas áreas. Você tem que ter o cara da manutenção, da operação, do planejamento, tem que estar todo mundo envolvido. Não tem jeito. Agora, a formação ainda é muito incipiente, né? A formação é incipiente, é assim. A gente, aqui no Rio, eu criei a gente tem uma pós que eu projetei aqui de segurança cibernética, e a gente tem uma cadeira de normas, que é uma coisa que a gente não vê eu dou aula em vários cursos de pós-graduação de segurança cibernética, e não tem cadeira de normas. Né? Então, a gente colocou cadeira de normas, inclusive com a IEC 62443. Então, é o básico. Né? Se você não conhecer nem a norma, você não sabe nem o que você vai fazer. Né? E uma pergunta, Guilherme, como é que está esse curso de certificação da ISA? Preparação para a certificação da ISA? A gente teve 2 cursos em São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro a gente ainda não conseguiu fechar a turma. E foi só. Ainda tá difícil da gente conseguir fechar a turma e quórum para treinar o pessoal. A gente está fazendo até uma estratégia um pouco diferente. Em vez de fazer só o curso de certificação, colocar cursos mais básicos para que o pessoal consiga entrar e entender alguma coisa para depois fazer a certificação. Isso. É uma boa ideia, porque eu me lembrei agora do curso de formação do MES, tem curso mais básico justamente, primeiro para as lideranças, para eles terem ideia do que é, e depois cursos mais especializados. A gente tem que ter um processo de aculturamento, né? Teria mais uma coisa para complementar, Renata? Não, eu acho isso, assim, eu concordo com as palavras de Guilherme. Eu acho que a gente tem que buscar, né, muitas vezes educar esse profissional pelo trabalho, né? Beleza. Vamos para a próxima pergunta de Rui Barros. O novo normal traz um impacto imediato e significativo nas ações e links remotos. As atuais arquiteturas de segurança cibernética já estão preparadas para esse novo momento? Quer falar, Guilherme? Posso falar. Eu acho que não. Acho que não. A gente não está preparado nem na TI, quanto mais na TA. A gente não está preparado, não estava preparado para trabalhar localmente, eu faço ideia remota. Eu tenho uma coisa que, além da necessidade de segurança das conexões, da segurança da operação remota, né? Se eu estou fazendo uma série de atividades e cai meu link no meio do caminho, o que acontece? Então, a gente tem que tratar as contingências e uma segurança física, por exemplo. Para mim, é um negócio que dá pânico. O cara está com um tablet que está operando a planta remotamente, chega um assaltante, põe a arma na cabeça dele e rouba o tablet, logado. Né? Então, a gente tem que pensar em contramedidas. Quando for fazer alguma operação, tem que ter um duplo fator de autenticação, tem que
alguém tem que dar uma segunda autorização, tem que ter alguma maneira de você não ter esse risco, né? Então, acho que a gente não está preparado, não. Você, Renato, o que é que você acha? Assim, no caso da Braskem, a gente já praticava acesso remoto, até por questão de segurança pessoal das pessoas, né, dos integrantes da automação. Então, a gente tinha toda uma estrutura já com a preocupação de ter um servidor específico de acesso, para daí a gente pular para a rede. E estamos também implantando o duplo fator de autenticação. Mas, de fato, essa não é uma realidade, né, na indústria como um todo. No caso da Braskem, a gente tinha boa parte dos controles já implantados para acesso remoto seguro, porque foi interessante. Quando eu entrei na Braskem em 2016, sempre que eu tinha contato com os engenheiros de automação, eu perguntava para eles o que preocupava eles com relação à segurança cibernética, eles falavam em acesso remoto. Então, é um controle que existe muita sensibilidade com relação ao risco, né? Então, por conta disso, a gente terminou implantando e hoje a gente está com um nível de segurança que está deixando a gente confortável de operar remotamente. Outra pergunta aqui de Everaldo Lázaro. Nós falamos em engajamento. Na minha visão, um dos maiores pontos de vulnerabilidade está nas pessoas. Cumprir procedimentos não é fácil. Eu estou exagerando ou vocês concordam comigo? Foi o que eu falei, né, na apresentação. O mais difícil, não tem investimento que faça engajamento nas pessoas. Assim, lógico, você consegue promover algumas ações, mas, sem dúvida, o ponto de maior dor é conscientizar as pessoas de que não existe uma área responsável por segurança cibernética, né? Todos que são responsáveis por sistemas ou que têm acesso a algum sistema, eles têm que se responsabilizar e promover, né, a segurança. A gente falta muita cultura aqui no Brasil, né? Os Estados Unidos, a segurança cibernética, ela está no dia a dia das pessoas e da TV, por exemplo, né? E lá tem um negócio chamado Departamento of Homeland Security, né, que cuida da segurança das pessoas, inclusive da segurança cibernética e da segurança cibernética das infraestruturas críticas. Então, há uma propaganda maciça na televisão, tem sempre reportagem, então existe uma cultura de segurança. Aqui ainda não existe. Lá eles têm um filme muito interessante que chama Security Ops, Security Operation, que foi criado na Guerra do Vietnã, isso. E ele tem lá uma propaganda maciça. E ele fala um negócio muito interessante, que assim, ele tem, num vídeo, ele fala, se você não cuidar da segurança cibernética, você não vai comprometer só você. Você vai comprometer você, a sua família, os teus colegas de trabalho, a tua empresa, a tua cidade, até o seu país. Você vai colocar em risco todo mundo. Então, essa sensação de que se você não cuidar da segurança, você afeta todo mundo, a comunidade, isso é muito importante que se coloque na cabeça das pessoas, né? E isso é cultura, demanda tempo. Igual o CIPA, né? Quanto tempo a gente demorou para colocar na cabeça das pessoas que tem que usar EPI, que tem que ter segurança na operação, né? Então, é o trabalho que a gente demorou anos para fazer da CIPA. Eu sou do tempo de convencimento do cinto de segurança no carro, né? Pois é. É uma dificuldade, né? Até, Guilherme, desculpa, deixa eu só fazer uma complementação aqui interessante, porque como a gente tem plantas aí ao redor do mundo, a gente tem muito essa vivência da cultura, tá? Foi muito bom você ter trazido esse ponto. Porque, normalmente, quando eu falo de maneira geral Brasil, porque é onde a gente tem a maior parte das plantas, a maior parte dos engenheiros, mas, de fato, na Alemanha, por exemplo, as pessoas tendem a aderir muito à norma. Inclusive, quando começou a globalizar dentro da Braskem as normas e procedimentos, uma coisa que eles não conseguiam compreender é porque existia procedimento de emergência.
Eles falavam, ora, por que durante a emergência eu não vou fazer corretamente o que eu faço sempre? Então, eles normalmente tendem a aderir muito bem às normas. O americano, ele tende a ser muito paranoico. Então, sempre que você fala de alguma coisa, ele fica... Às vezes você faz um alerta, ele faz 3 alertas na frente, né? Prevendo os 3 riscos. E o mexicano, muito parecido com o brasileiro, com essa característica latina, mas o mexicano ele tem mais me parece, um receio de expor a empresa, um receio de causar algum tipo de problema do que o brasileiro. O brasileiro, de fato, é mais relaxado de todos. É verdade, é verdade. Uma outra pergunta aqui é de Jerônimo. Uma das coisas mais interessantes que eu tenho visto nas empresas é que, ao perguntar como estão ligando com a segurança cibernética, eles dizem que estão protegidos, pois instalaram firewall entre o PLC e o SCADA. Como é que lidar com isso aí, com essa percepção? Eu acho que a gente tem que mostrar para eles, a gente tem uma figura, né, de uma arquitetura segura da norma, né, e mostrar para eles como é que é, e assim, e o risco de cada camada lá da ISO 95. Certo. Então, não adianta você colocou o PLC entre o SCADA e o PLC, o SCADA e o PLC, tá bom. Mas colocou em todas, as regras são satisfatórias? Elas são satisfatórias? Esse firewall, ele faz controle de fluxo, ele faz inspeção de pacote, ele consegue fazer estatística, consegue detectar ataques que somente algoritmos de inteligência artificial conseguem detectar. Se tiver uma forma de onda com interferência, será que isso é um ataque cibernético ou é um cabo com mau contato? Então, não é simples assim. A segurança cibernética ela tem uma série de camadas de segurança. E normalmente os firewalls são uma das camadas, né? Então, não é bem assim que a banda toca. Então, e do PLC para o campo? Ele não colocou firewall? Se eu tiver um ataque do homem do meio entre o PLC e o dispositivo que ele está atuando. Então, tem que fazer análise de risco e segregar mesmo para evitar que esse ataque se propague ao longo da planta. Uma pergunta, Renata. Você falou de plantas operando, mas nos Estados Unidos, a Braskem está construindo uma mega planta, né, de BP, né? Eles estão já considerando desde a concepção a segurança cibernética? O que aconteceu foi que a gente recebeu, né, o projeto pela forma de contratação e o que a gente fez foi fazer uma análise de gaps, né, tipo, mais ou menos similar ao que o Guilherme explicou. E aí a gente propôs uma série de melhorias, aquela coisa, né, estavam previstos e comprados, como ele deu como exemplo, né, 8 firewalls e aí esse número aumentou bastante. Por conta disso, existe ainda uma carência, né, uma percepção, uma importância, um entendimento dessas arquiteturas. Então, foi um desses casos que a gente pegou o projeto, aplicou aquele modelinho de maturidade que a gente tem para calcular um indicador, e aí ele não ficou alto. E quando a gente apresentou isso para as lideranças, eles disseram, olha, mas é uma planta nova, deveria ser 100. Aí a gente teve que explicar, né, que existiam alguns controles que não estavam previstos no projeto e ainda assim existiam itens no nosso modelo de maturidade que eram relacionados à gestão. Então a gente teria que implantar, enfim, ter o go live, né, do sistema para depois avaliar se de fato esses procedimentos estavam sendo cumpridos. Okay. Mas eles estão atendendo às recomendações. Agora sim. E, Guilherme, uma pergunta do Compeg. Parte de formação de pessoas, procedimentos, foi implantado isso? O Comperge ele parou por causa
do Covid, né? Agora tem uns 3 semanas que o canteiro está retomando, né? Então, os equipamentos estão chegando ainda e existe no trabalho que ainda vai ser feito até 2022, né? Que é a data que era para... Ele respondeu a do Aliomar, não ouvi perguntar? Está previsto um plano de treinamento. Tá? Plano de treinamento para os operadores, para o pessoal de manutenção, para o pessoal que vai fazer o monitoramento da planta. Está previsto, sim, treinamento. E também operação assistida, né? Na operação assistida está previsto fazer um treinamento mais prático, né? Ok. Mais alguma pergunta? Estou recebendo, espera um pouquinho aqui, que eu estou recebendo uma ligação aqui. É de Jerônimo. Maurício, aqui a pergunta é de Aliomar, tá? Hein? Aliomar Soares, que está perguntando: há exemplos de invasão cibernética através das redes de campo, tipo Fitbus? As redes obsoletas são mais ou menos obsoletas? Teria mais uma pergunta, viu, Guilherme? Você falou um negócio interessante sobre o ROI, né? Eu lembro que na época, quando eu estava na Braskem, né, a gente tentava também convencer pelo investimento por parte de redução de riscos, tá? E principalmente quando falava em obsolescência, né, de equipamento de controle, né, que o pessoal não tinha dinheiro, certo? E tinha concorrência com vários outros investimentos, né? E a gente tentava pela redução de risco. E aí considerava isso, mas também incluía a probabilidade, né, de falha, né? Isso. E aí teve foi uma planta lá aqui em Camaçari, né, que o pessoal, nós fizemos junto à Kentec, um trabalho bem interessante, considerando a probabilidade, e conseguimos convencer, né, a liderança. Inclusive, essa própria liderança disse: olha, tenta utilizar isso para as outras unidades, porque realmente ficou uma maneira bem mais gerada, né? Certo? Não foi só assim, aquele terrorismo, se não investir, vai cair a planta, mas tem dados. Então, foi bastante interessante. Certo? Você tem que mostrar pelo dinheiro, né? Não pode ser pelo... Né? Isso mesmo. Dizer que é ruim, vai para a planta só sem mostrar algum valor monetário, realmente é difícil convencer. Então, essa é uma abordagem bastante interessante, que merece ser reproduzida. Bem interessante mesmo. Isso. Deixa eu responder a pergunta que teve aqui sobre protocolos antigos. Estou controlando o tempo aqui, eu não sei se teria mais alguma pergunta aí. Teve uma pergunta aqui que entrou sobre protocolos antigos. Davi, teria mais alguma pergunta? Maurício, entrou uma pergunta aqui, enquanto você estava falando também, sobre protocolos de redes mais antigos. Vocês estão me escutando? Estou escutando agora. Tá, beleza. Fizeram uma pergunta sobre protocolos de redes mais antigos, se eles também são afetados. Tá? Excelente pergunta. Eles são afetados, sim. Acabei de escrever um trabalho sobre vulnerabilidades no Modbus e das cerca de 14 tipos de ataques diferentes que o Modbus é sujeito, pelo menos uns 6 deles são aplicáveis somente ao Modbus RTU. Então, todos esses protocolos são suscetíveis a ataque, sim. Tá? E nos protocolos seriais, eles são mais difíceis de serem contidos do que nos protocolos já baseados em TCP. Tá? Mas eles são suscetíveis, sim, e acontecem com bastante frequência. Ok. Eu vou ter mais alguma pergunta. Maurício, aquela pergunta que o Davi passou para você dos ataques aos posicionadores inteligentes. Isso, eu posso fazer a pergunta rapidinho.
para Guilherme e para a Renata. Isso envolve o pessoal de engenharia, os que vão fazer projetos daqui por diante. Os posicionadores digitais, como, de uma forma geral, os instrumentos de campo, eles, hoje em dia, eles permitem acesso remoto para configuração, para diagnóstico e alguns, como posicionadores, até para controle. Existe, por parte dos especialistas de segurança cibernética, alguma orientação para o pessoal de engenharia que está fazendo especificação com relação a algum tipo de orientação para o fabricante no fornecimento desses instrumentos? Quer começar, Ana? Pode ser. Recentemente, eu conheci uma pessoa que estava trabalhando numa startup para desenvolver um braço robótico. Não é exatamente o mesmo tipo de tecnologia que você está mencionando, mas é uma tecnologia que toma decisões, que tem uma inteligência embarcada e realiza intervenções no processo. E aí a gente participou junto de um outro evento em Sorocaba e ela me pediu para conversar um pouco sobre a solução que ela estava tentando desenvolver dentro dessa startup. E aí a gente conversou longamente numa consulta totalmente informal e eu explicando para ela por que eu não compraria o produto dela. E eu acho que foi muito interessante essa troca, né? Quando a gente consegue, hoje em dia, não são só aqueles fornecedores grandalhões que estão aí há tantos anos, que a gente já conhece, mas hoje em dia tem muitos outros fornecedores menores que estão surgindo, né, com muito potencial. Então, basicamente, existe essa coisa, né, do secure by design, né, que o Guilherme colocou. Então, é muito importante, desde a concepção, você já ter controles definidos e requisitos. Então, eu acho que, enfim, todos que estão aí se aventurando por essa área das startups, né, que estão muito em voga agora, devem se preocupar com isso. Existe na ISA, existe o ISA Security. ISA Security, que ele homologa equipamentos e sistemas. Tá? Então, primeira coisa, verificar se esse equipamento já está homologado. Tem muito poucos ainda, mas alguns já estão homologados. Segundo, se ele não tiver homologado, ele tem que entrar na análise de risco para saber se, por exemplo, o protocolo que ele vai fazer a comunicação, se for um RARP, por exemplo, se ele vai passar em texto claro, se ele permite autenticação. Por exemplo, o Modbus agora tem uma opção de Modbus criptografado, com certificado digital. O grande problema é que nem todos os dispositivos Modbus têm capacidade para receber essa criptografia. Então, primeira coisa é verificar se já tem algum certificado da ISA. Se tiver, verificar qual é o nível do certificado. Né? E segundo, se ele não tiver, perguntar, existe um ciclo de vida de segurança? Houve desenvolvimento seguro do produto? Né? Por exemplo, a ISA também, na 62443, tem a norma 4-1, que fala sobre desenvolvimento seguro de produtos. Ele seguiu os requisitos do desenvolvimento seguro? Se não seguiu, faça o teste, verifique, faça lá, use a norma e verifique se os requisitos de segurança estão presentes no equipamento, na instalação e no projeto. E aí você vai conseguir determinar o nível de risco e aplicar contramedidas. Saber se você vai ter que colocar uma camada de segurança a mais, um procedimento diferente. Né? Então, primeiro, ver se tem certificado. Segundo, ver se a pessoa que está entregando utilizou, te mostrou no FAT se tem os requisitos da norma. Né? Fazer o FAT usando os requisitos da norma. Tem uma pergunta aqui de Jean. Além do ataque às instalações do Irã, na planta de enriquecimento do urânio, algum outro evento de grandes proporções você poderia citar? Olha, esse ataque foi em 2010, né, do Stuxnet. Esse Stuxnet já tem a versão 2
e ele foi aprimorado por um outro vírus chamado DUQ. E o Stuxnet foi feito para atacar somente o StepSet, né, da Siemens. O outro do DUQ ele ataca qualquer sistema de automação. Hoje nós temos aí notícias de torno de 30 mil plantas infectadas com esse vírus. Além do Flame, que é um outro vírus do mesmo tipo. Então, tem vários. O Stuxnet, esse tipo de ataque, tipo do Irã, eles são ataques de arma cibernética, né? Então, a gente teve há pouco tempo agora o ataque no próprio Irã, Iraque, na última guerra aí, inclusive anunciado, né? Que ao invés de fazer ataque com mísseis, estaríamos fazendo ataque cibernético. Nós tivemos aqui o caso da Venezuela, também, que está meio obscuro, né? A subestação pegou fogo. Então, tem vários exemplos aí. Esses grandes ataques normalmente são patrocinados ou pelo crime organizado ou por países. Então, tem sim, eles estão acontecendo. Outra pergunta de Rui Barros. Na linha de comentário de Maurício, qual o risco maior? A ocorrência de falha de um controlador ou um ataque cibernético? Sendo a vulnerabilidade variável conforme o sistema, existe um tipo de confiabilidade? Quer falar um pouquinho, Renato? A probabilidade de ocorrência de um evento cibernético é sempre uma coisa muito difícil de estimar, tá? A gente tem essa dificuldade nas plantas. E, por outro lado, os sistemas de controle, eles têm um nível de falha esperado, né? Então, que normalmente é bastante baixo. Eu, sinceramente, Guilherme, não consigo estabelecer essa comparação. Se você puder ajudar aí. Eu acho o seguinte, os controladores, eles têm o seu MTBF lá, e a gente vai calcular, vai ter um nível de falha esperado, né? E normalmente esse MTBF é muito alto, né? Principalmente se for sistemas de segurança, né? Em si. E aí você consegue fazer os cálculos de SIL, consegue fazer todos os cálculos de malha de segurança em cima dele. O ataque cibernético ele tem dois fatores. Primeiro, por que eu sou alvo? Eu posso ser alvo porque eu sou um alvo porque eu tenho dinheiro, então eu posso pagar um resgate alto. Eu sou alvo porque eu sou estratégico, então se alguém me tirar do ar, outra pessoa ganha mercado, por exemplo, no caso da Hydro, tem 30% do mercado mundial de alumínio. Se ela sai do ar por 4 semanas, alguém ganhou esse mercado, né? O mundo não ficou com 30% a menos de alumínio. Então, alguém ganhou o mercado. Então, isso é um outro fator. Ou se não, disputas entre países. Então, nós temos agora Estados Unidos e China, existe uma guerra cibernética entre eles. Então, o que é importante? A gente monitorar para saber qual é o nível de risco. Normalmente, uma das camadas de segurança que a gente coloca é o que a gente chama de honeypot ou honeynet, ou pote de mel, onde eu coloco um equipamento cheio de vulnerabilidade, virado para a internet, e deixo ele ser atacado para capturar os logs. Com isso, eu consigo avaliar as ameaças que estão vindo para o meu ambiente e tomar as ações. Aí eu consigo ter uma noção de quanto eu sou alvo ou não. Então, acho que esse é um parâmetro, né? Porque, como a Renata falou, é difícil saber quando é que eu vou ser atacado. A pergunta não é se eu vou ser atacado, é quando eu vou ser atacado. Então, saber o quando, a gente monta essa armadilha e captura os logs e, a partir dele, ajusta nossas políticas, né? Então, a gente tem que ter alguma coisa que tenha log para a gente analisar, senão é voo cego, né?
Acho que tem mais alguma pergunta aqui. Não, o que está chamando a atenção aqui no chat é o elogio das palestras, o nível excelente das palestras, frequência muito boa. Tá? E o café já está virando já mais jantar, né? Jerônimo, você quer fechar aí? Ok. Eu só queria agradecer mais uma vez a Renata, ao Guilherme. Excelente a palestra. Aprendemos muito e sabemos que tem muita coisa por vir. Tá? Muito obrigado mesmo. Foi excelente. E queria chamar todo mundo aí para o próximo café, que deve acontecer aí daqui a um mês. Ainda não temos o tema. Nós teremos agora em julho um encontro técnico especial. Estamos fechando aí com 2 empresas. E teremos o curso de medição de vazão com o Marco Antônio, que nos prestigia nessa palestra também. Começa na segunda-feira. É o segundo curso EAD nosso, de muitos que virão aí também, assim como o café. Tá? Muito obrigado a todos. Foi muito bom estar com vocês. E mais uma vez, venham para a ISA. Precisamos de cabeças, mãos e braços. Obrigado, gente. Obrigado aí a todos.